Quando você começa a se comportar como tal, você começa a gerar oportunidades para você. Ou seja, não é a empresa que gera oportunidade, é você que gera suas próprias oportunidades com base no seu comportamento. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live onde vamos discutir estratégias que vão te ajudar a se transformar num profissional capaz de transformar horas de trabalho em minutos e, como efeito colateral, gerar para você mais tempo livre, aumento de salário e reconhecimento profissional na área fiscal e tributária. Sou o Marcos Amorim e o tema da live de hoje é: a empresa não me dá oportunidade de crescimento profissional. O que fazer? Então vamos lá para o nosso conteúdo de hoje, que vai ser um pouquinho diferente, né? Ao invés de eu te trazer alguns aspectos, algumas situações que acontecem no trabalho, algumas dicas de como que você pode contornar isso, eu quero te mostrar que existem oportunidades o tempo todo, mesmo na empresa que você está, que você acha que a empresa não te dá oportunidade de crescimento, dependendo de como você enxerga as coisas, tá? E eu vou exemplificar isso para você usando a minha própria história. Então, eu anotei aqui alguns dos pontos que eu considero relevantes, né, ao longo da minha história, e eu vou tentar te mostrar com essa história, né, com situações que realmente aconteceram, como que eu consegui enxergar uma oportunidade ou algo que normalmente eu não enxergaria como uma oportunidade, acabou se transformando numa oportunidade para mim de crescimento na minha carreira. E aí eu espero que ao final dessa live você se sinta inspirado e comece a observar, né? Normalmente a gente pode olhar o copo meio cheio, meio vazio. Eu quero que, se eu conseguir terminar essa live de hoje fazendo você enxergar o copo meio cheio, eu vou ter feito um bom trabalho. Então, vou lembrar logo aqui de pedir para você dar o like nesse vídeo. Vai ser um vídeo muito legal, muito interessante. Então, vamos fazer o seguinte: você dá o like no vídeo. Se você não gostar, lá no final você retira o like. Fechado? E se gostar, compartilha com o seu colega aí da área fiscal e tributária. Então, vamos para o nosso conteúdo de hoje. Ó, comecei lá na área fiscal em 2010. Né? Eu trabalhava antes disso numa empresa que fabricava painéis elétricos e eu era o cara do almoxarifado, era o cara que lançava nota fiscal, não lançava nota fiscal no sistema, né, fiscalmente, mas eu recebia a mercadoria, contabilizava e cuidava do estoque. Então eu era o cara que cuidava do estoque. E aí começaram a me pedir para lançar documento fiscal, lançar nota. Eu não tinha a menor noção de como é que eu ia fazer para lançar notas fiscais. Só que felizmente meu pai ministrava cursos nessa área já há algum tempo. E eu começava a ligar para ele. Todo dia eu ligava para ele e perguntava. Chama ele de Zé, né? Zé, como é que faz para lançar essa nota aqui? Aí ele, qual a finalidade? Finalidade, o que é isso? Então, assim, bem verde mesmo quando eu comecei. Não tinha o menor preparo para lançar notas fiscais dentro do sistema. E aí, aos poucos, ele foi me ensinando algumas coisas. Até que, acho que de tanto encher o saco dele, ele falou assim: cara, por que você não faz os cursos que eu ministro? Eu falei, pô, boa ideia. E comecei a fazer. Eu fiquei um ano fazendo curso na área fiscal e tributária, me preparando. Na verdade, eu não estava nem pensando em entrar na contabilidade. Eu estava fazendo nessa época faculdade de engenharia de produção e o que eu queria mesmo era conseguir lançar as minhas notas fiscais sem maiores problemas. Só que eu passei um ano fazendo esse processo e a situação lá na empresa onde eu estava já não estava gostando muito. E eu acabei pedindo para sair, pedindo um estágio no escritório que ele era sócio. E aí foi aceito o estágio e tal, e é assim que começa a minha história dentro da área fiscal. E o que aconteceu lá? Pô, eu entrei como estagiário, um ano de conteúdo teórico, né? Pra vocês terem uma ideia, eu não sabia o que era valor contábil ou outras. Uma das maiores curiosidades que eu tinha quando eu comecei na área fiscal e tributária era saber o que era valor contábil ou outras, que eu ia falando lá no curso o tempo todo, e não sabia como é que é isso, onde é que lança, né? Então eu tinha muita dificuldade para entender isso. E aí quando eu entrei lá no setor fiscal, meu primeiro trabalho, logicamente, né, quem começou em 2010 para trás, era arrumar arquivo. Então pegar a nota, organizar em papelzinho, colocar em fichário e tal. E aí a gente fez esse trabalho durante acho que um mês e meio. E aí terminou isso. Depois disso, qual passou a ser o meu trabalho? Então eu chegava às 9 da manhã, saía às 4 da tarde, e eu lançava a nota. Basicamente eram 3 coisas. Eu ligava para os clientes para cobrar o movimento fiscal, aí eles mandavam o movimento fiscal. Eu pegava esse movimento e organizava, né? Vinha de tudo, vinha boleto, vinha panfleto, vinha nota dobrada. Então eu tinha que pegar aquela informação, organizar aquele documento em papel ainda naquela época, né? Para só depois, então, eu fazer os lançamentos dentro do sistema. Então basicamente era isso que eu fazia. Só que eu já tinha visto muita coisa com relação à área fiscal e tributária lá na teoria, eu queria colocar aquilo em prática. Então eu queria saber como é que fazia uma apuração de ICMS, como é que fazer a apuração do Simples Nacional, como é que enviava uma declaração.
Então, estava ansioso para fazer todas essas coisas. Só que aí que começa o meu problema. Eu tinha uma chefe que, não sei porquê, mas ela não queria me deixar evoluir muito. Tá? Então, ela sempre que eu falava para ela, cara, me ajuda aqui, eu quero aprender a fazer uma apuração de imposto. Aí ela falava assim, não, o seu trabalho aqui é lançar nota fiscal. E aí, beleza. Bom, tinha que voltar a lançar nota fiscal. E eu comecei a lançar as notas fiscais. Só que assim, o fato é que eu não queria fazer só aquilo, né? Eu tinha entrado na área fiscal tributária, tinha decidido entrar, e eu queria avançar na minha carreira. Só que eu tinha, como diria lá o Carlos Drummond de Andrade, né? Tinha uma pedra no meio tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Então, assim, eu precisava, de alguma forma, me desvencilhar dessa pedra, né? Eu consegui um espaço ali para eu conseguir apurar. E eu tinha outros colegas de setor que eles trabalhavam com outros grupos de empresas. E aí eu comecei a ver com esses colegas de setores para eles me ensinarem. Só que eles eram muito ocupados e tinham uma situação lá muito complicada no relacionamento deles em si, né? Dessa minha chefe com o restante do pessoal. E aí acabava não dando muito certo. Só que o que aconteceu? Essa situação, que aparentemente, isso aqui é uma pedra no sapato, né? Uma pessoa que está impedindo você de crescer, está te sabotando. Só que foi justamente esse comportamento que me fez começar a ser mais eficiente nos meus lançamentos fiscais. Porque ela falou, seu trabalho é lançar a nota fiscal. Então o que eu comecei a pensar? Se eu começar a lançar as notas fiscais com uma velocidade maior, né, de uma forma mais eficiente, vai sobrar tempo, e aí com esse tempo que vai sobrar, ela vai ter que me ensinar mais alguma coisa, que eu não vou ficar aqui sem fazer nada. Então, isso começou a despertar em mim lá o resolvedor de problemas, né? O cara que consegue transformar horas de trabalho em minutos, nasceu daí. Porque eu precisava fazer meu trabalho mais rápido para eu conseguir ter tempo para focar nas outras coisas. E mesmo assim, a parada não funcionava, não dava muito certo, não. E aí eu lembro, né, depois dessas duas situações, que muitas vezes a gente acha que determinadas pessoas estão na nossa vida para nos atrapalhar. Mas eu percebo hoje que é muito pelo contrário. Às vezes os nossos inimigos são os nossos maiores mestres. Eu passei por isso, eu consigo lembrar pelo menos 2 vezes na minha vida. A primeira foi justamente quando eu atuava ainda lá naquela indústria que fabricava painéis elétricos. Eu tinha um chefe, um certo dia ele chegou para mim e falou assim, ó, ele me chamava de Amorim. Amorim, gera para mim um relatório da OSX, tá? Um número lá de OS. Aí eu falei, beleza, quais são as informações que você quer? E aí ele falou, não, só gera aí. Eu falei, como é que eu vou gerar sem saber as informações? Não, vai lá e gera. Aí eu fui lá, peguei as informações que eu achava que eram importantes, gerei um relatório e passei para ele. Só que peguei as informações que eu achei que eram importantes, gerei um relatório e passei para ele, não era entrar no sistema e imprimir lá um papel, né, um PDF. Era pegar as informações, montar isso no Excel para poder entregar para ele. Então era um certo trabalho. Tinha que ir lá, ver com o pessoal de chão de fábrica, quanto que usou na OS e tal. Então tinha todo um trabalho para fazer isso. E aí vai lá, gera um relatório, entrego para ele. Ele olha e fala assim, não tá bom, faz outro. Ah, tá, mas o que é que você quer ver? O que é que você precisa de informação? Cara, só faz outro. E aí, logicamente, eu fiquei puto da vida com essa situação. Só que era meu chefe, eu tinha que fazer. Então eu voltava, pegava mais informações e ia adicionando e entregando para ele. Não tá bom. Aí eu descia, fazia todo o processo de novo. O que é que tá faltando nesse relatório? Eu ficava olhando pro papel assim, cara, o que é que tá faltando aqui? E aí eu, beleza, vou colocar mais isso. Então fui colocando várias coisas no relatório e fui entregando a ele. E aí até que chegou um momento que ele falou, esse aqui tá bom. Então eu ficava puto da vida toda vez que ele me pediu um relatório, porque eu não sabia o que ele queria ver no relatório. E ele nunca me disse, até hoje ele nunca me disse isso. Só que, o que é que aconteceu nessa situação? Ele me ensinou algo que é extremamente valioso, que eu uso inclusive hoje em dia para ensinar os meus alunos a transformar horas de trabalho em minutos. Ele me ensinou a pensar. Por que eu falo isso? Então, daí para frente, isso sempre foi uma constante, né? Eu pedia um relatório, eu gerava um relatório e mandava para ele. Ele nunca me dizia o que ele queria ver no relatório. Como eu não sabia o que ele queria ver no relatório, eu era obrigado a ficar pensando sobre quais as possibilidades de informação que eu consigo trazer para esse relatório. Então, passava um certo tempo planejando como que eu ia construir esse relatório, o que é que ele tinha que ter de informação que fosse talvez útil para ele. Então, isso criou em mim o hábito, né, o costume de pensar sobre como que eu vou resolver determinado problema, como que eu vou resolver determinada situação.
Na época, logicamente, eu não enxergava isso. Eu simplesmente ficava chateado, puto da vida, porque eu tinha que fazer um relatório que eu não tinha a menor noção de para que ia servir para aquele cara. Só que hoje, olhando para trás, eu percebo que, para mim, esse foi o melhor chefe que eu tive na minha vida. Porque, embora ele me deixasse muito chateado, muito puto, ele me ensinou uma das habilidades mais essenciais que qualquer ser humano precisa ter, que é saber pensar. Que é você planejar, pensar antes de agir, antes de fazer aquilo que você tem para fazer. E isso, inclusive, é a essência do método que eu ensino para os meus alunos hoje, né? Lá, o método DMI. Cara, definir o problema. Você definiu o problema? Ah, não. Como é que você quer fazer automatizar o setor fiscal se você não tem nenhum problema, se você não tem um ponto de partida? Se você não fez um planejamento de como que você vai atacar esse problema? Então, tudo isso eu aprendi com esse cara aí, o Paulo, da ISO Painéis, né? Eu vou até mandar um obrigado aí para ele. A gente perdeu o contato desde aquela época. Mas para mim foi o cara que me ensinou a base, né, do que eu ensino para vocês hoje, veio desse cara e eu sou muito grato a ele por isso. E essa minha colega de trabalho, ela talvez deu a faísca que estava faltando, né? Ele trouxe combustível, ela trouxe a faísca, que foi justamente essa situação. Cara, aqui você vai lançar nota fiscal. E aí eu falei, pô, eu não quero só lançar nota fiscal, eu quero sair disso, eu quero me desvencilhar dessa situação. Então eu tive que aprender a fazer meu trabalho de uma forma mais eficiente, de uma forma mais rápida, né? Com o Paulo eu aprendi a pensar, a entender como que eu ia atacar o problema, e com ela eu aprendi a acelerar, a executar minha rotina de forma mais rápida, porque eu queria fazer mais coisas. E aí, beleza. Se isso, eu fico me perguntando hoje, se isso não tivesse acontecido na minha vida, né? Se não tivesse essas duas pessoas passado na minha vida, provavelmente eu não estaria aqui hoje ensinando para vocês sobre como transformar horas de trabalho em minutos. Então, essas dificuldades que eu passei aí na minha jornada, na minha carreira, me prepararam para esse momento atual, para esse momento que eu estou aqui conversando com vocês. E é isso que eu quero que vocês comecem a perceber. Aí onde vocês atuam. Cara, eu estou numa empresa que não me dá espaço, eu dou ideias, eles não aceitam, não aprovam as minhas ideias. E no final das contas, o que você precisa, você não precisa da aprovação da empresa, você não precisa da aprovação do seu chefe, você precisa ir lá e fazer. Então, no caso dessa minha chefe lá, minha primeira chefe no setor fiscal, ela simplesmente não me dava espaço. Eu não sei qual era o problema, se ela se sentia ameaçada por mim, porque meu pai, inclusive, era o sócio do escritório, né? Então, não sei se ela se sentia ameaçada, se achava que eu estava me preparando para tomar o lugar dela. O fato é que era um Deus nos acuda dentro desse setor fiscal, e depois eu acabei percebendo que ela não tinha problema só comigo, tinha problema com todo mundo lá do setor fiscal e do setor contábil. Então eu lembro até de reuniões que a gente fazia, né? A gente quebrava o pau nessas reuniões, porque tinha alguns posicionamentos que ela tinha, que a galera não concordava e tal, e era sempre muito tenso, né, o trabalho lá. Mas eu queria evoluir, eu queria avançar na minha carreira. E aí o que aconteceu? De repente, do nada, do dia para noite, literalmente, essa mulher sai do escritório. Desapareceu. Não desapareceu, né? Tipo assim, ela pediu para sair. Então, tipo, hoje é quinta-feira, né? Então, ela estava lá no escritório. Sexta-feira eu chego para trabalhar, não tem mais a chefe, sumiu, desapareceu, né? Não vai mais trabalhar com a gente. Então, ela saiu sem aviso prévio, sem nada. E aí, agora, como é que faz para cuidar das empresas, né? Então, no primeiro momento, eu fiquei muito feliz, que eu falei, pô, que massa. Agora eu vou conseguir ter espaço, né, para aprender as outras coisas que eu quero aprender. E aí, beleza, a galera que estava lá cuidando das suas empresas tentaram dar uma ajudada lá de alguma forma. E eu comecei a sacar o seguinte, opa, peraí, ela saiu, eu vou ter agora a oportunidade de aprender as coisas que eu queria aprender e não consegui, mas eu também vou ter a oportunidade de ocupar esse espaço aí. Se eu conseguir fazer o meu trabalho, que é lançar as notas, e o trabalho que ela fazia, que eram as apurações, pô, não vai precisar contratar outra pessoa. Eu consigo ficar com essa vaga. Então, na época eu era estagiário, eu não sei nem quanto é que eu ganhava, mas eu sei que eu tinha uma filha para sustentar. Minha filha estava pequenininha, ela tinha nascido, tinha um ano, não tinha nascido em 2009, eu estava em 2010. E eu, tipo, precisava daquele emprego, eu queria aquela vaga porque eu queria garantir o sustento da minha filha. E aí eu comecei a me dedicar, falei, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a chegar mais cedo para poder dar conta de fazer o trabalho. Então eu chegava às 9, saía às 4 da tarde. Eu falei, eu vou chegar às 8 e vou sair às 18. E eu comecei a fazer assim. Então no dia seguinte, estava eu lá, chegando 8 horas da manhã e procurando entender como funcionava, lançar as notas e tal, e pedindo a ajuda dos meus colegas para me ajudar a fazer as apurações. Eu sou muito grato a eles. Eu lembro do nome de... eram 3, eu só lembro do nome de 2 colegas, né? Tinha um colega, eu acho que era Alex o nome dele, eu não tenho certeza. Tem a Thaís
e tinha a Aliette, ela pernambucana, acho lindo esse sotaque. E aí foram essas pessoas que me ajudaram, me mostraram como que fazia as apurações, como que fazia as apurações de impostos, as declarações. E em 2 meses eu já estava tomando conta de todas aquelas empresas. E a empresa, o escritório ainda não tinha conseguido encontrar alguém para suprir essa demanda. Só que o meu plano de chegar a 8 e sair a 18 acabou sendo frustrado, porque eu não chegava a 8 e saía a 18. Eu chegava a 8 e saía a 20. Então, nesse período de 2, 3 meses, era muito intenso para mim. Inclusive, eu cheguei a trancar a faculdade, porque tinha muita empresa para fazer, né? Para eu fazer sozinho, e eu precisava dar conta daquilo ali. E aí, lembram? Aquela situação lá, cara, o seu trabalho aqui é só lançar nota fiscal. Então, eu comecei a desenvolver formas mais eficientes de fazer o lançamento das notas, para eu poder ter mais tempo para estudar o que eu queria. Só que isso acabou me servindo para eu conseguir fazer o trabalho de 2 pessoas, praticamente, né? Que era o trabalho dela e o meu, sozinho. E eu consegui fazer isso. Eu consegui aos pouquinhos fazer esse trabalho. Depois desses 2, 3 meses, né? Eu já falei, pô, beleza, já estou fazendo as empresas todas, né? Assumi a responsabilidade toda aqui da minha chefe. Eu acho que é justo agora eu ser contratado, ter um aumento de salário e tal. E aí, voltando um pouquinho, né? Você pode pensar o seguinte, cara, eu era estagiário, né? Eu não tinha a obrigação de chegar lá 8, de sair 18, nem 20 horas. Era para chegar 9, sair às 16, lançar a nota fiscal e acabou. E aí, mais uma vez, ó, a oportunidade aparecendo. Então, o que é que eu começo a perceber aqui? Né? Eu estou olhando para a minha própria história. A oportunidade não é alguém que te dá, é você que enxerga e vai lá e agarra essa oportunidade. Então, se eu ficasse esperando alguém chegar e me dizer, cara, ó, a chefe saiu, vamos fazer o seguinte, assume aí a posição dela. Primeiro que ninguém talvez nem esperasse que eu pudesse fazer isso. Talvez nem eu mesmo acreditasse que eu conseguiria fazer em tão pouco tempo, assumir as minhas tarefas de estagiário, mas as tarefas dela de apuração e de envio de declarações. Só que, mesmo sem estar preparado, eu fui lá e fiz a parada. Tive o auxílio dos meus colegas, me ajudaram, contribuíram muito para o meu crescimento profissional, os cursos que eu tinha feito antes, então tudo isso se somou, né? Os próprios empecilhos que ela colocou no caminho que me fizeram fazer a gestão dos documentos e o lançamento dos documentos de forma mais eficiente. Então você percebe que não é tipo tudo tá contra mim, muito pelo contrário, cara. As coisas vão acontecendo justamente para te preparar para aquele momento específico. E eu percebo, toda vez que eu olho para trás da minha história, eu não consigo deixar de ver isso. Eu estou vendo o tempo todo as oportunidades que apareceram, que eu enxerguei como oportunidade, que eu fui lá e peguei. Ah, poderia pensar assim, cara, eu sou estagiário, não tenho que lançar, eu não tenho que apurar imposto. Mas, como ela mesmo falou, minha obrigação é lançar nota fiscal. As notas estão lançadas, estão aí, se virem para poder fazer a apuração. Então, normalmente é o pensamento que a gente tem. Só que eu não estava querendo fazer o meu trabalho e foda-se o resto. Eu queria crescer profissionalmente, eu queria entender como aquilo funcionava, porque eu entendia que era bom para mim. Cara, se eu quiser deixar de ser estagiário e ser um analista fiscal, eu tenho que saber como que apura imposto. Eu tenho que saber como que envia uma declaração. Então, eu fui atrás desse conhecimento. Eu não estava preocupado naquele primeiro momento de a empresa tem que me pagar porque eu estou assumindo uma posição que não é minha, eu não estou sendo pago para isso. Normalmente a gente pensa assim, não estou sendo pago para isso. Só que é o seguinte, você ocupa a posição, ocupa aquele espaço, e aí você passa a ser remunerado dessa forma. Né? E vocês vão perceber aqui ao longo da minha história, eu até já perdi meu script aqui, mas vamos a Vera aqui mesmo. Então assim, você vai percebendo que as coisas elas vão se construindo à medida que você resolve avançar. Não é, eu tenho que estar preparado, pronto, e aí alguém tem que me dar a oportunidade para eu ir lá e fazer. Não, cara, você que cria as oportunidades. Então, nesse momento, eu falei, eu vou pegar essa oportunidade e eu vou aprender a fazer essa parada e eu vou conseguir essa vaga aí de analista fiscal. E foi o que eu comecei a fazer. Então, 2, 3 meses depois, eu estava aí nessa rotina, todo dia chegando 8, saindo 18, indo trabalhar final de semana, porque eu queria ser promovido. Como eu falei, tinha uma filha pequena para sustentar e tal. Só que depois de 3 meses, eu comecei a ficar um pouco chateado. Por quê? Falei, pô, tô aqui assumindo as empresas, fazendo um trabalho de 2 pessoas, e até hoje eu continuo como estagiário, recebendo como estagiário. Eu não tenho o reconhecimento profissional que eu acho que eu deveria ter. E aí, o que aconteceu? Eu recebi uma proposta de emprego. Então, o escritório tinha vários parceiros, sócios. E um desses parceiros, ele estava abrindo um escritório. E aí, o pessoal passava por lá, conversava com a gente, tal. E ele percebeu nessa minha desenvoltura, pô, o cara chegava lá, a marca da estagiária, tá, beleza. O cara chega 8 da manhã, eu tô lá. O cara tá lá 7, 8 da noite, eu ainda tô lá. Pô, que estagiário é esse?
Então você começa a chamar a atenção. Então eu quero que vocês comecem a perceber que o que vai gerar oportunidade aí no seu trabalho não é a empresa não me dar oportunidade. Cara, eu não estou aproveitando as oportunidades que estão aparecendo. Porque quando você começa a aproveitar essas oportunidades, você começa a gerar oportunidades para você. Foi o que aconteceu para mim. Então, por estar nessa rotina, ser doido, ficar trabalhando de 8 a 18 para os outros de graça. Não, cara, eu estava me construindo, eu estava me transformando num profissional melhor. Eu vou até dizer o seguinte, eu estava sendo pago para me aprimorar profissionalmente, para ser um profissional melhor. Tá? E aí eu ocupei aquele espaço lá, eu ocupei o espaço de analista. Como é que você ocupa o espaço de alguma coisa na sua vida? Cara, você vai simplesmente observar o seguinte. O que é que determinada pessoa faz quando está em determinada posição? Então, ó, pense aí sobre isso. Outro dia eu estava conversando com meu irmão. Estava batendo um papo, e essas ideias não são minhas não, tá? É de um cara chamado Napoleão Hill. Tem um livro que ele chama... o título do livro é Aumente Seu Próprio Salário, ou Como Aumentar o Seu Próprio Salário, alguma coisa assim. E esses conceitos todos que eu estou trazendo para vocês estão lá presentes no livro, de você ocupar o espaço, se comporte como tal, e aí você vai ser remunerado como tal. E aí eu estava batendo esse papo com meu irmão, e ele me falou o seguinte, cara, eu estou querendo trabalhar numa loja de revenda de carros, e ele estava querendo ser gerente. Cara, eu sou vendedor, vendendo pra caramba aqui, me ralando, mas eu quero ser gerente. Né? E como é que eu faço para ser gerente? Tá? A gente começou a conversar, eu estava lendo esse livro na época, e eu falei para ele, cara, comece a se comportar como um gerente. Pô, como é que eu vou fazer isso? Cara, o que é que um gerente faz? Comece a pensar da mesma forma que um gerente pensa. Comece a fazer as coisas que um gerente faz. Independentemente da empresa te colocar como gerente ou não. Seja o gerente. Depois a empresa vai colocar você como gerente. Aí, pô, beleza, mano, vou aplicar isso. Tá, show. Não passou um mês, ele entrou em contato comigo, feliz da vida, me agradecendo. Por quê? Ele falou, ó, eu peguei essa parada que você me ensinou aí, que você me falou que era para fazer, e eu comecei a aplicar. Só que eu fui um pouco além. Eu falei, cara, eu não quero ser gerente, eu quero ser dono. Então eu vou me comportar como dono. E ele começou a ver como é que o dono agia lá e tal, e ele começou a repetir, a simular esse comportamento. E aí o que aconteceu? Em menos de 30 dias ele mandou uma mensagem dizendo que o dono da empresa onde ele trabalha, lá de revenda de carros, resolveu que vai abrir um negócio secundário e quer ele como sócio. Olha que negócio louco. Então, quando você começa a se comportar como tal, você começa a gerar oportunidades para você. Ou seja, não é a empresa que gera oportunidades, é você que gera as suas próprias oportunidades com base no seu comportamento. Então, voltando para a minha história, 3 meses lá trabalhando, e eu recebi uma proposta de emprego desse cara. Eu não gostava muito dele não queria trabalhar com ele, mas aí eu pensei o seguinte, pô, isso aqui é uma oportunidade de eu ir lá e conversar com o dono do escritório para ver se ele vai aumentar meu salário, se ele tem interesse em me contratar. Né? Porque eu já estou assumindo a parada toda aqui. Então, ó, tinha ficado eu e minha chefe. A chefe foi embora. Eu, estagiário, fiquei, assumi a parada toda. Eu era meu chefe e meu próprio estagiário. Então, pô, se eu saio, o cara não vai ter nem chefe, nem estagiário, nem porra nenhuma. Ele vai ter que dar um jeito aqui e vai ficar louco. Então, usei isso aí como um pretexto para poder ir lá peitar ele. Eu fui lá conversar com ele. Falei, falando o seguinte, eu quero saber se... Estou trabalhando aqui já há 3 meses, assumi todas as responsabilidades, o chefe saiu lá e tal. E eu tô fazendo a parada toda, já tem aí, não se me engano, já tinha 2 meses, eu fiquei 1 mês aprendendo, né? Depois 2 meses assumindo as responsabilidades. E aí, eu já tô assumindo essa responsabilidade há X tempo, e eu quero saber se vocês têm interesse em me contratar. Né? Aí ele, como assim? Você não tá aprendendo? Né? Tipo, ó, eu tô te dando a oportunidade de você aprender, de você se transformar num profissional melhor e tal, você ainda quer aumento de salário? Basicamente, foi essa conversa que ele teve comigo. Eu falei, não, porque é o seguinte, eu recebi uma proposta de emprego para trabalhar num outro lugar, recebi um salário melhor, só que eu gostaria de continuar aqui, porque eu gosto do ambiente daqui. E aí, a resposta que ele me deu me deixou muito chocado. Foi o que ele me falou. Ele me contou que a minha ex-chefe, que tinha saído, que já tinha me contado como é que eu era uma pessoa irresponsável, que eu era uma pessoa indisciplinada, que eu chegava e saía a hora que eu queria, que eu fazia o que eu queria lá dentro do escritório. Então assim, ela pintou o diabo de mim lá pro cara, e o cara comprou essa ideia. E quando ele me falou isso, eu fiquei muito puto, né, da vida, primeiro puto da vida com ela, e aí depois eu fiquei imaginando, cara, o que é que leva uma pessoa, né, na posição dela, uma analista fiscal, a ir pro dono do escritório fazer parte de um estagiário? Cara, não faz sentido isso, né? E aí depois, cara, meu pai era sócio do negócio, tal, toda aquela situação lá que vocês podem imaginar. Mas o fato é que ela manchou a minha reputação diante do cara. E quando eu cheguei lá para conversar com ele, ele me largou essa. Eu fiquei tão puto da vida que eu falei, ó, é o seguinte, cara, eu tô aqui,
já há 3 meses, chegando 8 da manhã, saindo 8 da noite, dando duro, trabalhando, assumindo todas as responsabilidades, não tive nenhum aumento de salário, nenhum tapinha nas costas, nenhum reconhecimento pelo trabalho que eu estou tendo aqui. E você chega e me diz um negócio desse. Cara, se eu não tivesse disciplina, se eu não tivesse responsabilidade, você acha que eu ia sair da minha casa, vir para cá 8 da manhã, ficar aqui até 8 da noite? Eu tranquei minha faculdade para estar aqui fazendo esse trabalho. Descasquei em cima dele. Larguei todo o ódio que eu estava lá na hora, em cima dele, e falei, ó, beleza, eu vou aceitar a proposta que o cara me deu. Acho que você percebe até pela forma como eu falo que eu tô revivendo, né, a parada. Então, assim, eu vou aceitar a proposta que o cara me deu, mas não se preocupe não. Eu vou continuar fazendo o trabalho da mesma forma que eu sempre fiz até o último dia que eu estiver aqui. E aí desci. Nesse dia, eu ainda continuei trabalhando. Eu ainda fui complementar a minha rotina. Contei a história lá pro meu pai, ele ficou puto da vida. Não, cara, você vai trabalhar mais hoje não, bora pra casa. E aí a gente foi pra casa um pouquinho mais cedo por causa disso. Então, assim, uma situação que tava tudo contra mim. Pô, os donos da empresa não gostavam de mim, achavam que eu era preguiçoso, que eu era encostado, né? Que eu fazia o que eu queria porque meu pai era sócio e tal. Então, uma visão completamente distorcida. Mas o fato é, 7 dias depois, né, uma semana depois, esse cara, o dono do escritório, pediu para a sócia dele, que não teve nem coragem de falar comigo, para mim fazer uma proposta para eu ficar. Por quê? Provavelmente ele foi analisar, foi conversar com as pessoas lá de baixo para ver. E as pessoas disseram, não, cara, o cara chega às 8 da manhã, o cara sai 8 da noite, e o cara tá trabalhando, dando duro aqui, tá? Ele tá fazendo a parada. Né? Então, veio essa proposta para eu continuar. Como eu não queria sair, não queria trabalhar com esse outro cara, eu acabei ficando. Mas eu fiquei chateado, né? Já não estava mais confortável ali na empresa por causa daquela situação. E eu continuei vivendo minha vida, fazendo meu trabalho. E o que aconteceu? Foi um período muito louco na empresa, muitos sócios saindo, meu pai inclusive saiu dessa empresa, foi para outro lugar. E tinha um outro cara, que era sócio, no setor contábil, que ele saiu para montar o próprio escritório dele, né, independente. E aí esse cara saiu e me fez uma proposta. Mais ou menos, eu recebi um aumento de salário, né? Uma semana depois, foi a proposta que eles me fizeram. E um mês depois disso, ele me fez uma proposta. Ele saiu, foi, montou o escritório dele. E um dia ele me ligou. Maurinho, é o seguinte, pô, tem uma vaga para você aqui no setor fiscal. Você não quer vir trabalhar aqui comigo, não? O salário é tanto. Tipo, acho que era R$1.000 naquela época que eu ganhava. Ele me ofereceu R$800. Eu falei, pô, cara, eu acabei de ser contratado. O salário que eles me deram é maior também e tal. Não tem condições de eu ir para aí, não. Aí ele falou, pô, não, beleza, tranquilo. E eu segui a vida. Continuei trabalhando lá, mas com aquele desconforto de estar num ambiente que você percebe que você não é muito bem-vindo. E aí passou-se mais algum tempo, acho que uns 2, 3 meses, alguma coisa assim, e ele me ligou de novo, né, o cara, o sócio que tinha saído. Falou, Maurinho, é o seguinte, pô, o negócio tá crescendo aqui, no trabalho, eu não domino muito a área fiscal, quero que você venha trabalhar com a gente, cara. E aí ele me fez uma outra proposta, que se não me engano era 850, um pouquinho melhor, só que ele falou assim, ó, eu te pago 5% do valor de cada empresa que você fizer, dos honorários. Então, a empresa, a gente pega a empresa, o cara vai definir lá o valor, 5% desse valor é seu, fora o seu salário. Aí eu falei, pô, aí já começa a ficar interessante. Aí eu entrei nessa empresa, saí, né, da empresa, fui lá conversar com o meu chefe, falei com ele que eu estava saindo da empresa, que eu tinha recebido uma proposta, e estava dando para ele 30 dias para ele arranjar outra pessoa e tal. A única coisa que ele não me disse nada, ele olhou para mim e fez assim. E pronto, eu desci, continuei trabalhando, normalmente esses 30 dias, nem lembro se ele arranjou outra pessoa, não sei que, enfim, eu mudei de empresa. E no primeiro mês que eu mudei de empresa, o primeiro salário que eu recebi já foi maior do que o que eu tinha antes. E aí eu fui num crescente, né? Porque eu não tinha só o meu salário, eu tinha o meu salário e tinha mais 5% de cada empresa que entrasse. O cara era muito bom de captação, é até hoje, né? Então todo mês tinha empresa nova chegando, todo mês meu salário ia crescendo. E aí, observe que eu estava numa situação, comecei como estagiário, com uma chefe que não me deixava crescer, né? Ela limitava o meu crescimento. De repente ela sai e abre-se uma oportunidade. Foi a empresa que me deu a oportunidade? Não, foi um acontecimento. Não é bom nem ruim, simplesmente a pessoa saiu. Agora eu interpretei aquilo, como eu falei, às vezes o copo pode estar meio cheio, pode estar meio vazio. Então eu interpretei aquilo como uma oportunidade de crescimento para mim. Cara, se eu assumir essas responsabilidades, eu vou me transformar num profissional melhor e eu vou conseguir aumentar meu salário. Basicamente, o que eu queria era conseguir comprar o leite e as fraldas da minha filha. Era o meu objetivo naquela época. E eu acabei conseguindo muito mais do que isso. Por quê? Porque a maneira como você se comporta deixa rastros. É ela que gera oportunidades para você. Então, quando eu comecei a me comportar como um analista fiscal, não só eu consegui
consegui uma vaga, né, de analista, não sei qual foi a nomenclatura que eles me deram, mas o fato é que, cara, aumentou meu salário, eu estava lá, eu recebi três propostas, né, duas da mesma pessoa e uma proposta de uma outra pessoa. Então, assim, eu recebi duas propostas de emprego. Por quê? Porque o pessoal olhou para mim e falou assim, esse cara é bonitinho, eu vou oferecer um emprego para ele. Não, porque eles viram o meu empenho, eles viram a minha dedicação, eles viram o quanto eu estava comprometido em crescer na minha carreira, em aprender, em dominar aquilo que eu estava fazendo. E é muito raro hoje em dia a gente ter profissionais que tenham esse comportamento, que tenham essa mentalidade. É por isso que no meu treinamento eu foco em 3 pilares. Mentalidade, o primeiro, planejamento e depois a execução. Então a galera que me conhece chega aqui por causa do VBA, por causa do Excel, para transformar horas de trabalho em minutos, mas, cara, você precisa ter essas duas coisas aqui, ó, senão você vai ser o cara do Excel que sabe fazer fórmula bonitinho, não sai do lugar. Se você não tiver mentalidade de crescimento, onde é que você quer chegar? Então, naquela época, eu queria pagar as fraldas da minha filha lá e o leite dela. Hoje em dia, eu tenho metas muito maiores, objetivos muito maiores. Então, com esse objetivo, eu montei um plano. Qual foi o plano? Cara, eu vou chegar às 8 e vou sair 8 da noite. Era até 18, né? Mas não deu certo, cara. Você vai adaptando o plano. Então, eu chegava às 8 e saía às 20. E eu fui aprendendo tudo que eu podia. As pessoas que estavam no meu caminho, que foram me ajudando, me ajudaram. Foi ótimo. Sou muito grato a elas. E as oportunidades foram surgindo. Eu fui criando essas oportunidades com base no meu comportamento, na minha maneira de agir. Então é isso que eu quero trazer para vocês nessa live de hoje. O mais importante... E essa história continua, tá? Ela vai até hoje. Então eu tenho diversas outras situações de oportunidades que foram surgindo na minha vida, ou que eu fui criando, que eu fui enxergando. Eu entendo que a oportunidade não é alguém que chega e lhe dá. Entende? É você que enxerga. O mundo está acontecendo da forma que tem que acontecer. E aí as coisas, os eventos vão acontecendo e é você que vai dando significado para eles. Você que vai enxergando, isso é uma oportunidade. Não, isso aqui é algo ruim. Isso aqui é bom. Isso aqui é mais ou menos. É você que classifica. Tanto que no Japão eles têm um ideograma, né? Aquelas letrinhas bonitas deles lá, para definir oportunidade. E é o mesmo ideograma que ele significa crise/oportunidade. Então, na mesma situação, você pode escolher. Você quer vivenciar a oportunidade, aproveitar a oportunidade, ou que você quer vivenciar a crise? É você que vai escolher. Então, quando a gente começou o processo aí da pandemia, cara, é uma crise. Só que aí a gente viu, eu posso fazer o que eu faço na internet. É uma oportunidade. Então, vocês percebem que o tempo todo, crise e oportunidade andam juntas. E é você que escolhe se você quer observar o problema, a crise ou a oportunidade. Então, hoje você que está aí no seu trabalho, trabalha no escritório, na empresa comercial, industrial, comece a observar, a escolher diferente. Eu escolho observar a oportunidade. E aí, quando você escolher observar a oportunidade, você vai ver o que precisa ser feito. E aí que está o pulo, né? o pulo do gato. Não é só, beleza, tem uma oportunidade aqui. Você tem que fazer. Então, se eu enxergasse, é uma oportunidade agora. Minha chefe saiu, eu vou conseguir fazer as coisas que eu quero fazer, mas eu continuasse chegando às 9, saindo às 16. Tá mais ou menos no mesmo lugar. Né? Talvez eu não tivesse, provavelmente eu não estaria aqui hoje falando para vocês, contando para vocês essa história. Talvez eu tivesse ficado lá um assistente fiscal, lançando nota, um analista fiscal, trabalhando no escritório de contabilidade até hoje. Foi justamente essa habilidade, ou não é habilidade, é uma escolha. Essa escolha de observar as oportunidades que vão aparecendo no meu caminho que me fez chegar até aqui. E é isso que vai fazer você chegar onde você quer chegar também. Primeiro, qual? Mentalidade. Né? Então, os 3 pilares lá do meu método. Mentalidade. Cara, o que é mentalidade? É estratégia, onde você quer chegar. Onde você quer chegar na sua vida? Onde é que você quer chegar na sua carreira? Eu quero ser gerente, eu quero ser dono do escritório, eu quero ter meu próprio escritório, eu quero ser consultor, eu quero ser auditor. Então, cara, coloque isso como objetivo. Só de você ter isso como objetivo na sua vida, isso já vai mudar a sua maneira de pensar. Porque ao invés de você ficar preocupado com, eu tenho que pagar as contas no final do mês, começa a pensar, cara, o que é que eu preciso fazer para me transformar num auditor fiscal, por exemplo, se esse for o seu sonho. E você vai começar a buscar, planejar. Cara, para ser um auditor fiscal, eu tenho que conhecer isso, tenho que estudar isso aqui. Tá, beleza, você vai lá e estuda. Tá? Eu tenho que me inscrever no concurso XYZ, então eu tenho que ficar de olho na edital, quando é que vai sair. Então você vai montando a estratégia, né, o plano, para que você alcance aquilo que você deseja. Então, mentalidade é fundamental. Onde é que você quer chegar? Qual o seu objetivo? Uma vez que você definiu isso, você vai para o plano,
Depois do plano você vai lá e executa. E isso é o que? É o método DMI. Então, eu acho legal esse método porque ele é um método dentro do método, né? Então, você pode utilizar ele para diversas situações. Eu uso ele aqui normalmente para ajudar vocês a transformar horas de trabalho em minutos, a utilizar o Excel, o VBA aqui, mas você pode utilizar esse método também para planejar sua carreira. Meu problema, né, que é o objetivo. Onde é que eu quero chegar? Como que eu vou chegar lá? E aí agora eu vou pegar cada um desses passos e eu vou executando. Tá? Então, é um método excelente que vai te ajudar desde transformar horas de trabalho em minutos até organizar o funcionamento, a estrutura interna de uma organização inteira, de uma empresa inteira. Tá? Então, esse era o conteúdo que eu tinha para passar para vocês hoje, a minha experiência. E eu espero que isso sirva para vocês de alguma forma, que isso contribua para o crescimento profissional de vocês e que para que vocês, a partir de agora, comecem a enxergar não os problemas que vocês têm, mas as oportunidades. Então, quando eu visto essa camisa aqui de resolvedor de problemas, a mensagem que eu estou querendo passar para vocês não é de sair resolvendo problema, é de ter uma estratégia. Cara, onde é que eu quero chegar? Por que eu vou procurar um problema? Porque quando eu resolvo um problema, eu transformo ele numa oportunidade. Então, o que as pessoas estão enxergando, mais uma vez, crise barra oportunidade, o problema barra oportunidade. O que as pessoas estão enxergando como um problema, eu estou vendo como uma oportunidade. O cliente recebeu uma atuação fiscal e tem que fazer o ajuste dessas inconsistências aqui em 5 dias. Cara, isso é um problemão, eu não quero resolver essa parada não. E aí quando você olha copo meio cheio, você vai ver, cara, se eu aprender a resolver esse problema em 5 dias, pô, consigo oferecer esse serviço para quantas empresas? Quanto dinheiro eu consigo ganhar fazendo só isso aqui? Então, deixou de ser um problema, passou a ser uma oportunidade. Tá? Então, comecem a pensar sobre isso. Então, o resolvedor de problemas é o cara que vê nos problemas a oportunidade. Ele escolhe ver a oportunidade que aquela situação traz. Fechado? Então, se você gostou desse conteúdo, deixa o like, compartilhe aí com seus amigos e vamos em frente. Eu espero você na nossa próxima live. Até lá. Tchau, tchau.